Sejam bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre NBC-TA 450, avaliação das distorções identificadas durante a auditoria. Selecionei aqui diversos itens interessantes dessa norma, que trata sobre distorções, sobre procedimentos, comunicação com a governança, dentre outros assuntos. Comecemos. Primeiro item, distorção. O que seria uma distorção? A distorção é a diferença entre o valor divulgado e o valor que é requerido para estar conforme estrutura de relatório financeiro aplicável. É uma incongruência de valores divulgados e requeridos por uma estrutura de relatório. A norma cita alguns exemplos de distorção, como omissão de valor, divulgação. O auditor verifica que tem estimativas contábeis incorretas e outros exemplos. Outro conceito é distorções não corrigidas, que são distorções que o auditor verificou durante a auditoria e que não foram corrigidas. O auditor solicitou à administração que tomasse providências referentes a determinadas distorções que foram encontradas, e a administração não o solucionou. Não tendo objeção da lei ou de regulamento, o auditor deve comunicar de forma oportuna àquele nível apropriado da administração as distorções detectadas durante o procedimento de auditoria, e deve solicitar, deve requerer que essa administração corrija essas distorções. A norma fala que o nível apropriado da administração é aquele que tem a responsabilidade e a autoridade para avaliar as distorções. E é esse nível apropriado da administração que o auditor vai comunicar as distorções detectadas. Mas, claro, se por acaso a lei ou o regulamento proibir essa comunicação, não ocorrerá esta comunicação do auditor. Exemplo, por lei, que o auditor não faz essa comunicação seria quando pode prejudicar a investigação por autoridade competente de ato ilegal, real ou suspeito. Nesse caso, não existe autorização para o auditor fazer a comunicação com o nível apropriado da administração. A norma também traz os tipos de distorção, dividido em distorção factual, a que não deixa dúvida, as distorções de julgamento, que vem de julgamento da administração, a distorção projetada, que é a melhor estimativa do auditor de distorções em populações. Então, as distorções são factual, julgamento e projetada. Outro fato interessante é de que, mesmo se a administração fez as correções das distorções que o auditor solicitou, o auditor ainda realiza procedimentos adicionais para definir se continua ocorrendo as distorções. Ou seja, a administração foi lá, cumpriu o que o auditor solicitou, o auditor vai fazer procedimentos para verificar se permanece ou não a distorção. A gente aprendeu que o auditor deve comunicar ao nível apropriado da administração as distorções relevantes encontradas. A norma também coloca que o auditor deve comunicar as distorções não corrigidas aos responsáveis pela governança. Então, faz a comunicação ao nível apropriado da administração das distorções encontradas. E a norma também exige que o auditor comunique as distorções não corrigidas aos responsáveis pela governança. Como também comunicar aos responsáveis pela governança o efeito de distorções não corrigidas de períodos anteriores. Se as distorções não corrigidas for comunicado à pessoa com responsabilidade administrativa, e essa pessoa também tem responsabilidade de governança, ela não precisa ser comunicada novamente para essa mesma pessoa no seu papel de governança. Okay? As distorções não precisam ser comunicadas novamente para essa mesma pessoa no seu papel de governança. Se a administração
não corrige as distorções, é dever do auditor saber o porquê da administração não ter feito a correção. O auditor também deve determinar se as não correções elas são relevantes, tanto de forma individual como em conjunto. Ele deve determinar a importância que é a não correção destas distorções. Ao fazer essa determinação, o auditor deve considerar o quê? A magnitude e a natureza das distorções e o efeito de distorções não corrigidas de períodos anteriores. O auditor deve reunir distorções identificadas durante a auditoria que não sejam claramente triviais. Então, não é claramente trivial, essas distorções elas vão sendo reunidas. Elas vão sendo juntadas pelo auditor. O auditor coloca um valor abaixo da qual as distorções de valores nas demonstrações individuais seriam consideradas claramente triviais e não precisariam ser acumuladas. Ou seja, um valor abaixo daquilo que é considerado claramente trivial. Por ser bem abaixo daquilo que é claramente trivial, isso não precisa ser acumulado. Uma distorção pode não ser uma ocorrência isolada, ela pode não estar sozinha. Evidências que podem existir outras distorções, falha no controle interno e métodos de avaliação inadequadas. Quando se encontra falha no controle interno e métodos de avaliação inadequados, pode existir outras distorções fora aquela já encontrada. Se em um mesmo saldo contábil ou em uma mesma classe de transação a gente identifica diversas distorções não relevantes, isso pode fazer com que o auditor reavalie o risco de distorção relevante para aquele saldo contábil ou aquela classe de transação. Agora, exemplos de situações que faz com que o auditor dê mais atenção a determinadas distorções são: se afeta o cumprimento de requerimentos regulatórios, se afeta o cumprimento de cláusulas contratuais de dívidas, se tem o efeito de aumentar a remuneração da administração, e o outro caso que a norma cita é se envolve partes específicas. São exemplos que a norma traz outros exemplos de circunstâncias que podem fazer com que o auditor ele abra mais o olho quanto àquela distorção. E aquela distorção ela fique mais relevante ou fique relevante. Estas circunstâncias fazem com que o auditor avalie que aquela distorção ela é relevante. Trouxemos assim diversos pontos da NBC-TA 450 que fala sobre a avaliação das distorções identificadas durante a auditoria.